Polícia Federal descobre plano de facção criminosa para matar Sérgio Moro e outros agentes públicos. Randolfo Rodrigues, líder governista do Congresso, garante que arcabouço fiscal de Haddad não exclui gastos com saúde e educação. Ministra Rosa Weber promete análise do marco temporal das terras indígenas ainda no primeiro semestre deste ano. Governo federal anuncia pacote com 6 medidas pela igualdade racial no país. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. A Polícia Federal fez uma operação nesta quarta-feira para prender suspeitos de planejar a morte de autoridades. O ex-juiz Sérgio Moro era um dos alvos do grupo. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação que investiga integrantes de uma facção criminosa suspeitos de planejar, matar e sequestrar autoridades, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, era um dos alvos do grupo criminoso. Pelo Twitter, Moro agradeceu às autoridades envolvidas pelo apoio e trabalho realizado e afirmou que pretende se pronunciar ao longo do dia. A ação de criminosos seria uma retaliação a Moro motivada por mudanças no regime de visitas em presídios. Como ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Moro transferiu vários chefes do PCC, entre eles Marcos, Williams, Herbas, Camacho, o Marcola, para o sistema penitenciário federal. Ao menos 10 criminosos se revezavam no monitoramento da família do senador em Curitiba, segundo agentes. Durante a operação em São José dos Pinhais, no Paraná, os investigadores encontraram um cômodo atrás de uma parede falsa. Outro alvo do grupo era Lincoln Gaquia, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, de Presidente Prudente, interior de São Paulo, devido às investigações comandadas por ele. No começo da tarde, Flávio Dino afirmou que pretende convocar, na próxima semana, uma reunião com secretários de segurança dos estados para avaliar a situação no país e debater medidas e propostas para a área. Até o fechamento desta reportagem, os agentes cumprem 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão. E agora há pouco, em pronunciamento durante a sessão do Senado, que segue neste momento, Sérgio Moro disse que a motivação do PCC contra ele foi sua atuação como juiz e ministro. Disse ainda que o país assiste atônitos ataques à população civil no Rio Grande do Norte e pediu a intensificação do combate ao crime organizado. Ele ainda lembrou de juízes assassinados por combater criminosos como Patrícia Acioli, Antônio Machado Dias e Alexandre Martins. Senadores de diversos partidos debatem agora no Senado as ameaças sofridas pelo ex-magistrado e prestam solidariedade. O governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que o novo teto não vai excluir gastos com a saúde e educação. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que o projeto de lei que cria o novo teto de gastos não vai excepcionalizar as despesas com saúde e educação. Randolfo se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar sobre a nova regra fiscal que, segundo o senador, atende a todos, inclusive ao mercado. Além do mais, acima e a despeito de tudo, essa é uma proposta que não pode ser tratada como de governo e de oposição. É uma proposta de Brasil. Ter uma regra para que não se gaste mais do que arrecade é uma necessidade da nação, não necessidade de governo de oposição. Ele ainda disse que a proposta foi muito bem recebida pelo presidente Lula. O ministro Haddad tem a proposta pronta, ele está passando pelo último crivo e análise, né, e foi bem recebida pelo presidente da República, e a ideia mais provável é que após a viagem à China, ou seja, dentro do prazo previsto, tinha sido acordado com o Congresso Nacional a entrega até antes do dia 15 de abril. Então podemos adiantar que logo após a viagem à China, o ministro deverá fazer a entrega ao Congresso Nacional.
Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, diferentemente do que Randolfo Rodrigues disse, o clima entre Lula e seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não está dos melhores, por conta de divergências sobre o chamado arcabouço fiscal. É o problema do gasto. O Lula diz que está diminuindo o dinheiro da saúde e da educação. Mas aí vem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz o seguinte, que a partir de hoje o Ministério vai estudar uma regra de transição para resolver o problema do pedido do presidente Lula, da ala política e do ministro Rui Costa da Casa Civil. Aliás, Rui Costa da Casa Civil, cuja esposa foi eleita para o Tribunal de Contas da União, ela que é enfermeira lá na Bahia, no café da manhã com o jornalista, disse que o presidente do Banco Central presta um desserviço e que o governo pode, a qualquer momento, mandar um pedido para a Câmara para acabar com a independência do Banco Central. Mentira! Bravata! O Senado e a Câmara disseram que não vão alterar a independência do Banco Central. Os principais bancos centrais do mundo são independentes. Mesmo no primeiro Lula 1, quando o presidente do banco era Henrique Meirelles, o presidente Lula concedeu liberdade e independência ao Banco Central. Bravata do chefe da Casa Civil. O que acontece é o seguinte. No dia 10 de abril, o governo comemora 100 dias de governo. Depois do 8 de janeiro, depois da tentativa de formação de base, nomeação de todo mundo para o primeiro, segundo, terceiro escalão, depois do imbróglio do teto de gastos, depois da luta pela aprovação dos R$600, o governo não tem nada a oferecer. Os governos criaram para si próprios este marco. Portanto, pagam agora um tiro no pé. 100 dias de governo. Lula nada tem para oferecer à população, a não ser uma inflação que não cai. Após visitar o Amazonas, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que pautará ainda no primeiro semestre deste ano o processo que discute o fim do marco temporal da demarcação de terras indígenas. Com a intenção de aproximar o poder judiciário das populações indígenas do Vale do Javari, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, visitou o Amazonas entre segunda e terça-feira. A retomada do julgamento sobre o marco temporal foi uma das principais discussões. Um documento assinado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari pede que o Supremo Tribunal Federal adote a correta interpretação da Constituição Federal, que garante que o governo proteja o território. Eles ainda relatam no documento que antes do ano 1500 já estavam lá e não podem estar submetidos a um marco temporal. A não aprovação da tese do marco é importante para a manutenção dos direitos conquistados pelo movimento indígena ao longo da história. Ao fim da visita, Rosa Weber afirmou que pautará ainda no primeiro semestre deste ano o processo que discute o fim do marco temporal da demarcação de terras indígenas. O governo federal lançou um novo pacote de medidas pela igualdade racial no país. Ao todo, serão 6 novas propostas com o objetivo de promover a valorização dos povos negros e quilombolas, além de trabalhar para que haja queda no índice de violência e homicídio contra jovens negros no Brasil. O evento ocorreu no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e outras autoridades do governo. Aniele Franco destacou uma das medidas imediatas que serão feitas, que será garantir os direitos e reconhecimentos dos territórios quilombolas. Não vamos mais aceitar
por exemplo, que os territórios quilombolas, como de Brejo dos Crioulos, no norte de Minas, Lagoa dos Campinhos e Serra da Guia, em Sergipe, precisem aguardar mais de uma década para terem seus territórios reconhecidos. A cerimônia também celebrou os 20 anos das políticas de igualdade racial no Brasil, a partir da criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no primeiro governo Lula, em 2003, até o atual Ministério da Igualdade Racial. A ministra Aniele também aproveitou para ressaltar a necessidade de ter um aprimoramento das políticas públicas já existentes no país e destacou que a ideia é estabelecer um programa nacional de ações afirmativas mais amplo para a população negra. Passados 20 anos do início da criação de ações afirmativas no país, surge a necessidade de aprimoramento das políticas públicas já existentes e o desenvolvimento de novas políticas em outras áreas essenciais, de modo que tenhamos um programa nacional de ações afirmativas mais amplo e condizente com a realidade atual do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou as medidas apresentadas para a promoção da igualdade racial no Brasil. Ele também ressaltou que toda a ação do Estado deve trabalhar contra o racismo e disse que o combate a esta questão também deve ser uma luta da sociedade brasileira. Sabemos que toda a ação do Estado destinada a combater a miséria e a fome no Brasil deve ser antirracista. Sabemos ainda que o combate ao racismo não é tarefa apenas do Ministério da Igualdade Racial, mas de toda a esplanada dos ministérios e de toda a sociedade brasileira. O governo também irá reformular o Plano Juventude Negra Viva, que começou a ser elaborado na gestão Dilma. O grupo de trabalho tem a intenção de reduzir os índices de homicídios, violências, vulnerabilidades e desigualdades da juventude negra de 15 a 29 anos. E a seguir, Jair Bolsonaro deve entregar até sexta-feira joias e armas dadas por autoridades estrangeiras. Senadora Soraya Tronic diz ter assinaturas necessárias para a CPI dos atos golpistas e coabração do presidente do Senado. O RB Notícias volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.